E aí, beleza? Então, continuando com o nosso estudo de algumas leis importantes que tratam também do desporto, do esporte, do lazer, importantes para a educação física. Agora vamos falar sobre a Lei número 10.741 de 2003, também conhecido como Estatuto do Idoso. Vamos começar pelo capítulo 2, que diz respeito à liberdade, ao respeito e à dignidade, assim como foi feito lá no estudo sobre o ECA. Artigo 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Então essa é a introdução ao assunto. Então vamos para o parágrafo 1º. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. Inciso 1, ou inciso 1º, faculdade de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. No caso do Estatuto do Idoso, esse 1 ele diz que é faculdade de ir e vir. Então, se não quiser, não precisa ir. 2, opinião e expressão. 3, crença e culto religioso. 4, prática de esportes e de diversões. 5, participação na vida familiar e comunitária. 6, participação na vida política na forma da lei. E 7, faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Então deixa bem claro aqui em 2 aspectos que é faculdade. Se quiser, pode ir e vir, e também se quiser, pode buscar refúgio, auxílio e orientação. E também no caso aqui, a participação na vida familiar e comunitária, faltou colocar sem discriminação também, assim como tem lá no Estatuto da Criança e Adolescente. Então é isso, vamos seguindo. Parágrafo 2º. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. E o que legal aqui é também tranquilo de entender, porque é o mesmo que tem lá descrito com relação ao respeito no Estatuto da Criança e do Adolescente, e aqui exatamente a mesma coisa. A E, I, O, U, para lembrar, a respeito à autonomia, respeito ao espaço, imagem, identidade, ideias e crenças, objetos pessoais e valores. Parágrafo 3º. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Também a mesma coisa, pode utilizar lá a ideia do onde aterrorizante vive, Então tem que respeitar e preservar a dignidade, e protegendo de qualquer tratamento. Então vamos lá, onde constrangedor, desumano, aterrorizante, que o próprio nome já diz, violento ou vexatório. Onde aterrorizante viver. Beleza? Então essa parte da liberdade, respeito e dignidade terminamos. Vamos para o capítulo 5, que diz da educação, cultura, esporte e lazer. Artigo 20. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Artigo 21. O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. Então, uma coisa é ensinar a criança e adolescente, outra coisa é ensinar o idoso. Então as coisas precisam estar adequadas para que essa aprendizagem ocorra da melhor maneira possível. Parágrafo 1º. Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para a sua integração à vida moderna. Então é preciso que o idoso se aproprie das tecnologias, das modernidades, para que ele se sinta parte integrante e completa da sociedade. Parágrafo 2º. Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural para a transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da preservação da memória e da identidade culturais. É preciso trazer o idoso para participar de comemorações de caráter cívico ou cultural, para preservar essa memória e também para contar coisas importantes aos mais jovens, coisas vivenciadas e que são importantes. Artigo 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. Então
É preciso, no currículo escolar, falar a respeito de envelhecimento e do respeito ao idoso. Até porque uma hora todo mundo chega lá. O jovem de hoje é o idoso de amanhã. Artigo 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer serão proporcionadas mediante descontos de pelo menos 50%. Olha lá, 50%, hein? Nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais. O idoso, além de ter o desconto de 50% nos eventos de lazer, cultura, esporte e artístico, ele também precisa ter os locais, né? O acesso preferencial a esses locais, ok? Artigo 24. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural e ao público sobre o processo de envelhecimento. Artigo 25. As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão, presenciais ou à distância, constituídos por atividades formais e não formais. Parágrafo único. O poder público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual. Então tá aí, esse foi o capítulo 5 da educação, da cultura, do esporte e do lazer. Fez uma menção rápida ali a respeito de ingressos e do acesso aos locais, né, de esporte, mas esporte em si não falou muita coisa. Mas enfim, foi visto, estudado, valeu e até a próxima!